TemaCast. Aqui com vocês é Francisco Seixas e este é o TemaCast número 3. Hoje nós vamos falar sobre algo que faz parte do nosso dia a dia de uma forma tão natural que nós nem percebemos que ele está lá. Trata-se do cloreto de sódio, conhecido também por sal de cozinha, apesar dele estar em muito mais lugares do que este. O sal se apresenta também na indústria, em hospitais, em cerimônias religiosas, na prevenção de acidentes, viabilizando o deslocamento das pessoas, e sua história se confunde com a própria história dos homens. Vamos dar um passeio curioso sobre o assunto logo após a leitura de e-mails e comentários. E-mail. Desta vez não haverá leitura de e-mail, já que até a finalização do episódio ainda não havíamos recebido nenhum. Mas 2 ouvintes comentaram o episódio piloto. São eles Eduardo Pinheiro e Vinícius Schneider. Aproveitamos para lembrar que o TemaCast está presente nas mídias sociais que você pode acessar através dos links na nossa página em temacast.com.br. E-mails podem ser enviados para temacast@temacast.com.br ou nos prestigiar ainda com seus comentários diretamente no nosso site. O TemaCast também está na iTunes Store, onde a sua avaliação ajudará o crescimento do site. E vamos para o episódio de hoje. Antes de começarmos, gostaria de fazer um alerta. Este episódio não tem como objetivo incentivar o consumo excessivo do sal. Tal prática pode trazer sérios problemas para a saúde. O objetivo é apenas mostrar a importância dele e quem quiser saber mais sobre os prejuízos do consumo excessivo, há muita coisa a ser pesquisada na internet. A palavra sal vem do vocabulário grego, onde encontramos os termos aos e alos, que tanto significam sal como mar. Da mesma raiz se deriva a palavra halita, dado ao cloreto de sódio encontrado em depósitos naturais chamados de salgema. Certamente porque a vida surgiu no mar, tanto a água como o sal são partes integrantes e vitais dos organismos. E nós humanos não fugimos a esta regra. Temos sal em todos os líquidos orgânicos, nas lágrimas, na saliva, na urina e no sangue, cujo teor é de 6,5 gramas por litro. Respeitados os limites aconselhados, o sal é absolutamente indispensável a nós e aos animais, em cujas rações também se inclui o sal. Os registros do uso do sal remontam a 5.000 anos. Ele já era usado na Babilônia, no Egito, na China e em civilizações pré-colombianas. Nas civilizações mais antigas, contudo, apenas as populações costeiras tinham acesso a ele. Mesmo assim, estavam sujeitas a períodos de escassez determinados por condições climáticas e por períodos de elevação do nível do mar. A tecnologia da mineração só começou a se desenvolver na Idade Média. Os antigos governantes, cientes da importância que o sal passou a ter para a subsistência humana, logo arranjaram um jeito de ganhar com isso. Passaram a tributar o comércio, a produção e a arrecadar grandes somas de dinheiro, elevando seu valor monetário e econômico, comparável ao do ouro, da seda e das especiarias. Em várias civilizações, a extração do sal era monopólio estatal. O rei da Síria cobrava tributo de sal sobre as explorações adjacentes ao Mar Morto, e as grandes minas de sal da Índia setentrional já eram exploradas no tempo de Alexandre. No Mediterrâneo, desde o Antigo Egito, passando por fenícios, gregos e romanos, a produção e comércio do sal estiveram na vanguarda das relações entre os estados. O sal constituiu o monopólio em muitos deles.
tiveram o nome de sal de Palmira, traficado entre o Golfo Pérsico e os portos da Síria, e de sal de Tadmar, entre as costas do Mar Egeu e as da Rússia, no Mar Negro. O monopólio e o peso dos impostos sobre o sal foram o estupim de grandes rebeliões. Na França, por exemplo, a elevação de uma taxa criada em 1340 chamada gabelle ajudou a precipitar a Revolução Francesa em 1789. Na Mesopotâmia, partilhava-se o sal à mesa como símbolo de convivência amistosa. Para gregos e romanos, o sal era uma das oferendas mais apreciadas e ofereciam sal aos deuses domésticos. Heródoto, geógrafo e historiador grego nascido em 485 a.C., narrava sobre as caravanas que se dirigiam aos oásis do sul do deserto líbio transportando sal, tráfico que se mantém na Saara de hoje. Antigamente, no mundo sem geladeiras e freezers, não era possível estocar uma série de alimentos. O homem então bem cedo descobriu que altas concentrações de sal poderiam estender as boas condições de consumo de vários alimentos e assim ter estoque dos mesmos para épocas do ano em que havia sua escassez. Por este motivo, o sal passou a ter um alto valor. Por ser tão valioso, o sal foi alvo de muitas disputas. Roma e Cartago entraram em guerra em 250 a.C. pelo domínio da produção e da distribuição do sal no Mar Adriático e no Mediterrâneo. Após vencer os cartagineses, o exército romano salgou as terras do inimigo para que se tornassem estéreis. Cerca de 110 a.C., o imperador chinês An Wu-Ji iniciou o monopólio do comércio de sal no país, transformando a pirataria do sal em crime sujeito à pena de morte. Foi o dinheiro do sal que possibilitou ao imperador chinês iniciar a construção da Muralha da China. E tão essencial na Roma Antiga, o direito ao sal chegou a ser garantido pelo Estado num tipo de bolsa-sal. Os romanos, apesar de não manterem monopólio sobre o produto, subsidiavam seu preço para garantir que os plebeus tivessem acesso a ele. Sal para todos. Este era o lema romano. Foi nesta época que surgiu a palavra salada, pois havia o costume de salgar os vegetais para amenizar o amargor de alguns deles. Dada a tamanha importância que o sal tinha para os romanos antigos, a primeira estrada construída por eles foi com o propósito de transportar sal e se chamava Via Salaria, a Estrada de Sal. Da mesma forma que deveria estar disponível para o cidadão comum, o sal era imprescindível para os legionários que conquistavam e mantinham o gigantesco império. Tanto que os soldados chegavam a ser parcialmente pagos em sal, de onde vêm as palavras salário e soldo, que significam o pagamento em sal, e a palavra soldado, que designava quem recebia o pagamento com ele. O sal que Platão chamava de uma graça especial dos deuses figura com frequência nos rituais religiosos desde a antiguidade. Para os judeus, ele simboliza a eterna aliança de Deus com o povo de Israel. Na sexta-feira à noite, os seguidores do judaísmo molham, entre aspas, o pão do sabá em sal. Na antiguidade, os sacerdotes usavam tanto em liturgias religiosas como em cerimônias mágicas para afastar os demônios. Os assírios utilizavam nos cultos religiosos. No Antigo Egito, o sal foi considerado matéria sagrada, sendo feitas oferendas de sal aos deuses. Os egípcios usavam igualmente o sal para desidratar e embalsamar os corpos dos faraós. Já os romanos consideravam o sal um símbolo de sabedoria.
Na Bíblia, as primeiras referências ao sal estão no Antigo Testamento, no livro de Jó, com data estimada de 300 anos antes de Cristo, sendo que o mencionava com frequência, seja no contexto prático da vida, seja simbolicamente, dando ao sal o significado de pureza, incorruptibilidade e fidelidade. Em contrapartida, no Novo Testamento, a referência ao sal torna-se metafórica. No Sermão da Montanha, Jesus diz aos apóstolos: "Vós sois o sal da terra." Os livros de Mateus e Marcos fazem alusão ao sal como dádiva da terra. Na liturgia católica, o sal do batismo, prática utilizada durante muito tempo, é associado à longevidade e à vida eterna. Há indícios históricos de que este ritual tenha raízes anteriores ao surgimento do cristianismo. Em algumas regiões da Europa, já era hábito colocar sal na língua dos recém-nascidos com a intenção de purificar e proteger os bebês. Mas a importância do sal para católicos extrapolou o âmbito do ritual. O produto passou também a significar lucro. Na Idade Média, monastérios eram localizados ao lado de minas de sal. Sob a direção da Igreja, esse negócio espalhou-se pela Europa, sobretudo nos Alpes, na Baviera e na Áustria. Muitas cidades surgiram próximas de campos de extração salina. Roma é um exemplo. Já Veneza, que era um estado independente e não produzia sal, deve boa parte da sua beleza aos lucros com a intermediação do comércio do produto. Outro centro urbano que prosperou graças ao negócio salineiro foi Salzburg, na Áustria, que em português significa cidade de sal. Nos arredores da cidade, há enormes jazidas de salgema, que já eram exploradas pelos celtas na Idade do Ferro. Mas o sol também temperou e ainda tempera muitas superstições. Na Europa medieval, prestava-se muita atenção à maneira como se manipulava essa substância. A etiqueta recomendava que o sal fosse tocado com a ponta da faca, jamais pelas mãos humanas. Na Idade Média, os alquimistas usavam o sal como elemento entre o mercúrio e o enxofre, sendo essencial para a transmutação de metais. O sal também era indispensável para afastar os maus espíritos, os demônios e as bruxas. Assim, colocava-se sal na chaminé da casa para impedir a entrada dos mesmos. Além disso, o sal esteve sempre relacionado à fertilidade no imaginário popular. Mark Kurlansky, autor do livro Sal, uma história do mundo, diz: "Isso provavelmente se originou da observação de que os peixes do mar têm mais filhotes que os de água doce. Acreditava-se também que os ratos poderiam se reproduzir sem sexo, só com um pouco de sal. A origem deste mito era a velocidade espantosa com que crescia a população de roedores nos navios carregados com a mercadoria." A tentativa de garantir a fertilidade perpetuou entre os Pirineus o costume de estimular os noivos a irem para a igreja com sal no bolso esquerdo. Dizia-se que a simpatia protegia contra a impotência. O sal, além de estar na mesa de todos, também certamente está na indústria. Alguns dos produtos fabricados que utilizam o sal como matéria-prima são o carbonato de sódio, a soda cáustica e o sulfato de sódio. O carbonato de sódio tem aplicação nas indústrias de vidro, de drogas, de sabão, de papel e cerâmica, na indústria têxtil, metalúrgica, petrolífera. Está presente também nos curtumes e na fabricação de corantes, entre outros. O sulfato de sódio aplica-se na indústria do vidro, na medicina e no fabrico de outros compostos de sódio. Na indústria de curtumes, a salga ainda é o processo de conservação mais utilizado na secagem dos couros e das peles. A aplicação insuficiente de cloreto de sódio em qualidade e quantidade pode produzir defeitos que desvalorizam o couro e a pele, ou mesmo ocasionar o início da sua decomposição.
Na agricultura, em alguns países, o sal é aplicado diretamente como fertilizante, em formato de adubo nas terras de cultivo. Na cultura de beterraba, açucareira, da cevada, do trigo, da aveia e do coqueiro, os resultados revelaram aumento de produção e melhoria das qualidades organolépticas dos produtos. Nos Estados Unidos, utiliza-se o sal como teste para verificação da umidade do feno a ser ensilado e do trigo que será ceifado. Mas e a comida? Era de se esperar que a produção do sal desse origem a uma infinita variedade de produtos gastronômicos ao longo dos tempos. Os antigos chineses, por exemplo, inventaram vários condimentos salgados para realçar o sabor da comida à mesa. Eles não tinham o hábito de jogar sal puro nos pratos. Um desses condimentos é o molho de soja, figurinha fácil até hoje nos restaurantes e em nossas casas. Carnes e peixes curados, muitos deles tidos como artigo de luxo nos dias atuais, surgiram da necessidade de transportar alimentos em viagens longas. O comércio de peixe salgado enriqueceu nações e possibilitou as explorações marítimas de ingleses, espanhóis e portugueses. Os últimos caíram de amores pelo bacalhau salgado, hoje um dos alimentos mais importantes da culinária lusitana. A abundância do produto ao longo do território francês facilitou o nascimento de 265 tipos de queijo. Na verdade, tudo o que os produtores queriam era preservar o leite adicionando sal. Mas os queijos foram surgindo casualmente com as variações de clima e do manejo dos ingredientes. Da mesma forma, graças ao sal vieram ao mundo os vários tipos de presuntos e salames, entre outros embutidos. O sal rendeu riquezas para a Inglaterra, mas também trouxe dor de cabeça. No século XIX, mais da metade da Índia era governada pela East India Company, empresa a quem o governo britânico delegava autoridade total. Entre outros desmandos, os lucros do sal produzido na região se destinavam única e exclusivamente aos ingleses. Foi então que o ativista indiano Mahatma Gandhi resolveu liderar uma campanha pela independência, e o sal acabou se tornando um dos pretextos para a união do povo dominado. Afinal, todos comiam sal, independente da casta de origem. A única exceção era o próprio Gandhi, que se abstinha do tempero havia 6 anos, em sinal de rebeldia. Gandhi teve a ideia de liderar uma caminhada com 78 seguidores para coletar sal de uma mina. Foi uma clara manifestação de desobediência à lei dos ingleses, os únicos que podiam coletar e manipular o produto. Para Gandhi, o simples gesto de tocar em sal quebraria simbolicamente o monopólio inglês. Depois de 25 dias de caminhada, já era seguido por milhares de pessoas. Ao chegarem ao destino, eles seguraram o sal entre os dedos e foram presos, o que só alimentou a revolta popular. Em uma semana, o movimento ganhou dimensão nacional e o sal pôde ser vendido abertamente nas ruas. A pressão continuou até que os indianos do litoral ganharam autorização para coletar o sal, desde que para uso próprio. Quando os ingleses propuseram sentar à mesa e selar o acordo com o chá, Gandhi vitorioso aceitou, mas pediu sua bebida com água, limão e uma pitadinha de sal. Can I take your order, please? Let's eat to the beat. A geologia moderna, que facilitou a prospecção do sal-gema e a modernização das salinas, derrubaram o preço do sal no século passado. A chegada da comida enlatada e, principalmente, da refrigeração, reduziram drasticamente a demanda na indústria de alimentos. Ainda assim, a produção mundial é hoje de 210 milhões de toneladas por ano.
Os Estados Unidos são responsáveis por 20% desse total, à frente da China, Alemanha, Canadá e Índia. E é na terra do Tio Sam que fica uma das regiões mais ricas do mundo nesse mineral. Capital do estado de Utah, Salt Lake City está à beira de um dos maiores lagos salgados do planeta. Sorte dos americanos, que precisam do sal muito mais do que para temperar seus pratos. Menos de 10% do sal que os Estados Unidos produzem é de mesa. A grande fatia, cerca de 50%, serve para derreter a neve das estradas no inverno para viabilizar o tráfego automotivo. Hoje, graças à tecnologia, há pelo menos 14 mil utilidades para o sal, sobretudo na indústria farmacêutica. Muitas pesquisas relacionam problemas de pressão alta ao consumo excessivo de sal, mas ele não é o demônio que pintam. Usado em doses moderadas ou prescrito pelos médicos, o sal só faz bem. No Brasil, o iodo adicionado por lei ao produto refinado previne doenças como bócio e estudos mostram que o cloreto de sódio é benéfico para quem sofre de reumatismo. Mas o sal ainda se faz presente mesmo quando não pode ser visto. O que seria de um acidentado sem aquela famosa garrafinha de soro fisiológico? Pesquisas recentes, algumas delas feitas no Brasil, empregam soluções salinas ainda mais concentradas que o soro, nos momentos seguintes à internação de quem perdeu muito sangue. Cientistas da Universidade de São Paulo e do Instituto do Coração de São Paulo descobriram que o salgadão, como é chamado esse super soro, controla arritmias cardíacas e reduz as lesões por falta de oxigênio no cérebro. Nem sempre se valoriza o que realmente faz diferença no dia a dia, diz Mark Kurlansky. Hoje, pode até ser o caso do sal, que certamente não faz parte dos assuntos que discutimos com nossos amigos. Mas uma coisa é certa, sem ele, o mundo teria bem menos graça. Seria assim, meio sem sal.